Boa tarde, irmãos, amigos. Estou eu mais uma vez aqui gravando mais um vídeo. O que vamos falar hoje? Estou eu lendo um livro pela segunda vez. Não sei se já conhecem esse livro aqui, olha, de John Bunyan, O Peregrino. E eu acho muito interessante a história, porque retrata a vida do cristão, a caminhada do cristão até a eternidade. É muito lindo. Tem o vídeo, né, do filme, e tem um vídeo muito legal também de um desenho animado que não é bem a história O Peregrino desse filme, mas é a história do autor, as circunstâncias em que ele estava quando escreveu esse livro. É muito legal, pretendo colocar os links nesse vídeo. E O Peregrino conta a história de um homem que vivia atormentado pela própria consciência. Ele era preocupado, o que vai ser de mim na eternidade? E ele aceitou Jesus no coração, se converteu. E passou por todas as dificuldades que nós, seres humanos, passamos. E essa história vai sendo contada até o momento que ele se encontra com o Senhor. É muito linda a história. E é interessante também a história do próprio autor, o John Bunyan. O que levou o John Bunyan a escrever esse livro? Por que ele escreveu? É muito interessante. Ele nasceu, esse autor John Bunyan, ele não é uma pessoa muito letrada, não é uma pessoa que fez uma faculdade, ele teve o ensino básico, ele não era analfabeto, ele sabia ler e escrever e sabia o básico. Ele não era um médico, não tinha faculdade. Ele veio de uma família humilde. O pai dele fazia e consertava panelas, era um paneleiro. E essa mesma profissão, se não estou enganada, ele também seguiu. Eu pesquisei e pelo que eu pude pesquisar, eu vi muito pouca coisa acerca desse autor. O que eu pude ver é que os pais eram anglicanos, criaram o filho nessa religião. A igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. Ela tem um vínculo com o Estado. E na sua juventude, na sua adolescência, ele parece que ele se desligou, ele era uma pessoa comum, e como todos nós um dia fomos. Tem a maioria das pessoas, quem dera todos nós, nenhum de nós tivesse conhecido o pecado, mas ele se desligou, ele ficou no mundo, ele se envolveu com muitos amigos, ele era dado a festas, essas coisas que a maioria dos jovens curtem, gostam. Eu também já tive essa fase, eu também já passei por isso. E ao mesmo tempo que tudo é legal, tudo é bom, festa é bom, amigos é bom, festa, piada, rodinha de amigos. Então, eu não gosto de cerveja, não é porque eu não gosto de beber, mas muita gente gosta. Para muita gente, uma rodinha de amigos, beber uma cerveja é o máximo, é um barato. E ao mesmo tempo, essas coisas, elas não dão uma alegria real, elas dão uma alegria passageira. Passa um tempo e a pessoa fica bem, aquela alegria da rodinha de amigos dura pouco tempo, ela não vale muito a pena. E quando o Senhor toca no coração da gente, é aquela coisa que, não, eu não preciso disso, eu preciso de algo mais forte. É um vazio que nós sentimos que só o Senhor preenche. O autor também sentiu esse vazio. E ele sentiu. Isso tudo é retratado na obra dele. O peregrino, antes do peregrino aceitar o Senhor, antes dele se converter. E ele
o autor passou pela experiência de salvação. Ele passou um tempo na igreja batista, passou um tempo com os batistas da época. E, como disse antes, ele não era muito letrado, mas tinha um conhecimento bíblico muito forte. Isso o distinguia dos outros pregadores. E ele, certa vez, foi convidado a pregar. Ele relutou, não posso. Pregou e pregou mais vezes. E ele foi, como que eu posso dizer? Ele foi crescendo ele foi pregando cada vez mais e as pregações dele estavam alcançando um grande número de pessoas. Muita gente estava gostando, muita gente estava ouvindo e gostando de ouvir as palavras dele. Ele não somente pregava, como ele também escrevia artigos, publicava. As pregações de John Bunyan e os escritos não estavam agradando muita gente. Não estavam. E nesse meio tempo, o rei da Inglaterra editou uma lei que qualquer pessoa para pregar ela tinha que ter licença. Licença da igreja, do estado. Não entendi bem, eu não compreendi, porque as biografias que eu pude tirar da internet para ler não explicam muita coisa. E ele não tinha essa licença, até porque ele não era uma pessoa graduada em teologia. E mesmo assim ele pregava com muita intrepidez. Era como Paulo, ele não tinha medo de pregar. O rei editou a lei e a família, a esposa, os filhos, os amigos pediu: John, não pregue hoje, não vai, porque eles vão te prender, você já foi ameaçado, você está na mira deles, não vai. Ele, vou pregar. Mas o apóstolo Paulo dizia que o cristão tem que ser sujeito às autoridades. Aí ele citou um outro texto de Paulo, dizendo que Paulo também, não é que Paulo desafiou as autoridades. Paulo, ele não se submeteu às autoridades. Por quê? Porque ele tinha que pregar o evangelho. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bem, eu estou perdendo um tempo, mas é que quando ele está com os amigos, né, uma família, e as moças tiveram uma revelação e choraram, pediram para Paulo não ir, e ele disse: pois eu estou pronto para morrer em nome do evangelho. E John mencionou essa passagem bíblica e ele pregou, né? Continuou pregando, e ele foi preso. Foi preso e continuou. Ele se apresentou à prisão, passou frio na prisão porque as condições eram precárias. Era uma forma de punir mesmo quem era preso. Era muito triste uma esposa. Na verdade, John já estava casado pela segunda vez, porque a primeira esposa já tinha falecido e a segunda já tinha gerado filhos. Então a segunda esposa ficou em casa com 4 filhos para criar, 4 crianças. E pensa uma mulher no século XVII, o marido preso com 4 crianças. Foi uma provação, mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que o justo não mendigará o pão, e o Senhor em todo momento proveu as necessidades, honrou a fé do servo dele. É uma história muito bonita. E ele pedia à esposa papel, sempre papel, quando era visitado, e
o que ele fez nesse período de prisão. Ele passou muitos anos preso. Ele escreveu essa obra, O Peregrino. E depois de um certo tempo, o rei da época revogou a lei, dizendo que pessoas sem autorização não poderiam pregar. Revogou essa lei. Obviamente, John Bunyan foi libertado, ele voltou a pregar. E outra coisa, a gente lê biografias. O que nós temos aqui no Brasil são pequenas biografias que você vai juntando aqui e ali. Você não tem ainda uma coisa muito concisa da história. Naquele desenho animado que eu citei antes, da história de John, conta que ele não pregava em igreja, ele pregava em casa. Eu achei interessante também essa questão, porque ele não tinha, o fato dele não ter a licença, porque ele pregava em casa e não em igrejas. Por quê? Será que ele se desligou? Será que ele era mais um inconformado com o sistema da época e resolveu viver o evangelho puro e simples? Não se conta muito, até porque a religião oficial era anglicana e ele não estava ligado à anglicana. Talvez não seria do interesse do sistema, né, publicar qual a real história. Mas, de uma forma ou de outra, é muito interessante saber a história dele. E tem a ver com o nosso contexto atual. Tem muita gente hoje inconformada. Tem muita gente hoje que está se desligando do sistema e pregando em casas. Ou não necessariamente pregando, mas fazendo da própria casa a igreja, chamando os vizinhos e orando em casa, lendo a palavra, vivendo a palavra de Deus. Isso é muito mais bonito, eu penso. E ele, voltando à história, ele teve a lei, né, a revogação da lei antiga, ele foi solto e ele continuou a pregar, pegou os escritos, os manuscritos, levou a uma gráfica, a gráfica fez um livro e o livro se tornou um best-seller. A Bíblia, como já sabemos, é o livro mais lido no mundo inteiro. E após a Bíblia, depois da Bíblia, o livro O Peregrino, de John Bunyan, segue como sendo o livro mais lido em todo o mundo. Bem, já falei um pouco do autor, do contexto, né, histórico, do que ele viveu, o que o levou a escrever esse livro, né? Agora vamos à história em si. O objetivo não é bem contar a história, é incentivar a leitura. E vale a pena ler. Vale a pena mesmo, ok? Um abraço, até o primeiro capítulo.